Bom dia, pessoal, queridos e amados irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, que alegria estarmos aqui reunidos para lermos juntos a palavra de Deus. Assim como ontem o Senhor falava que cria um laço de sangue com a gente, pelo seu sangue redentor naquela cruz, ele cria um laço de sangue com a gente, sendo nós mãe, irmão, irmã de Jesus Cristo, a partir do momento que fazemos a vontade de Deus. Hoje o Senhor vem falar da parábola do semeador, que a terra fértil do teu coração, ela possa estar em abundância, acolhendo a palavra que nós vamos ler hoje. Que o teu coração seja esse lugar onde essa semente da palavra de Deus vai germinar e possa dar muitos frutos. E é isso que nós pedimos. Pedimos a Deus hoje para acalmar o nosso coração, para que, conforme o Senhor nos fale, que os sonhos de grandeza, de riqueza, as preocupações não tomem o espaço da palavra de Deus, que a palavra de Deus quer frutificar no teu coração e dar muitos frutos. Aquele que mais tem, mais será dado, e aquele que nada tem, ainda o pouco que tem, lhe será tirado. Então, que a palavra de Deus seja essa que faça multiplicação na tua vida. Bom dia, Samuel, que Deus te abençoe, que multiplique em dons, em habilidades, em dons do Espírito Santo na tua vida. Que você possa frutificar a palavra, até a partir da palavra de Deus, do momento que conhecemos a palavra de Deus. E aí, por isso que foi tão importante ontem termos lido o evangelho que minha mãe, meu irmão e minha irmã são todos esses que fazem a vontade de Deus. E como que a gente vai fazer a vontade de Deus se a gente não conhece a sua palavra? E se a gente fizer uma enquete depois da missa, depois do culto, lá no final da missa, lá no final do culto, ficar lá na porta final da igreja e a gente perguntar qual foi a leitura de hoje, que acabou de ser lida, 40 minutos atrás. Qual foi a primeira leitura? Qual foi o salmo? Ou qual foi o evangelho? Tantos e tantos não conseguirão responder, não sabem. Porque, na verdade, o inimigo, mesmo lá dentro da igreja, ele fica tentando atrapalhar o teu raciocínio. Fica ali te rodeando para você ficar pensando na tua compra, no que você vai fazer quando sair, se vai sair com alguém, com o teu marido, com a tua esposa, namorada. O problema ela já dá segunda-feira para resolver. Então, assim, o inimigo, ele tenta fazer de tudo para que a palavra de Deus não entre na sua cabecinha. Que você escute, você pode até escutar, mas essa graça que o Senhor nos dá de fazer ela frutificar no nosso coração, realmente é um grande presente. É uma dádiva e tantos não conseguem. Tantos, bom dia, Souza, bom dia, Ângela, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Muitos e muitos estão nas igrejas católico, evangélico, estão ali escutando, mas o coração não é essa terra fértil que permite o crescimento das sementes. Então, tantos que estão por lá, e aí vem outra passagem, outro evangelho que Jesus vai falar, que muitos vão falar Senhor, Senhor, e Jesus vai responder que eu não os conheço. Mas como assim, se a gente passou a vida inteira lá dentro da igreja? Eu não os conheço, porque o coração estava fechado. E essa é uma armadilha do inimigo. Se a gente parar lá na porta e perguntar qual foi, no final da missa, no final do culto, quais foram as leituras que foram lidas, muitos não vão saber. Porque a cabeça estava até escutando, mas o coração estava longe. E o inimigo, ele tenta ganhar sempre o quê? O nosso coração. O nosso coração, o meu coração, o teu coração é o espaço que o inimigo quer ganhar. Porque se ele ganha o teu coração, com as preocupações, com os desejos de riqueza, com os desejos desse mundo, se o teu coração está cheio dos desejos desse mundo, ele está preenchido pelos desejos do inimigo. E conforme o teu coração ficar repleto dos desejos dessa carne aqui, terrena, humana, se afasta da graça de Deus. Deixa de ser esse terreno fértil para virar uma terra árida. E essa terra fértil é onde a palavra de Deus ela frutifica.
e você começa a fazer a vontade de Deus. E aí vem o evangelho de ontem. Meu irmão e minha mãe é esse que faz a vontade de Deus. Então, o teu coração, a gente precisa trabalhar, olhar para dentro, é um exercício diário para que o nosso coração seja esse espaço e ele seja dominado pelos dons do Espírito Santo, para que a vontade de Deus reine e seja ela que habita no teu coração. Que o teu maior desejo nessa vida seja fazer a vontade de Deus. Como já dizia Santa Teresinha, meu desejo nessa terra é fazer a vontade de Deus. Minha alegria é fazer a vontade de Deus. E não as conquistas e não deixar o teu coração se levar pelas obras desse mundo, dessa carne. Quanto mais longe o teu coração estiver de Deus, mais espaço o inimigo está ganhando. O inimigo quer o teu coração. Quando ele ganha o teu coração, quando ele te engana, quando ele te coloca em desespero, quando ele te coloca com medo, o inimigo está ganhando o nosso coração. E a partir do momento que ele ganha o nosso coração, ele nos afasta de Deus. E aí você cai, aí você peca, aí você se afasta de Deus. E, como diz os outros, né, fica na mão do inimigo. Então é por isso que no dia de hoje, vamos começar assim o nosso dia, clamando o Espírito Santo sobre nossas vidas, os dons do Espírito Santo sobre nós, para que o nosso coração fique repleto dos dons do Espírito Santo e para que também nós possamos acolher a palavra de Deus. Que Ele, como esse semeador, lança sementes, lança as palavras e nós que precisamos acolhê-las. A palavra de Deus está aqui escrita 2000 anos atrás. Desde ontem, né, falávamos de Abraão, 4000 anos atrás. Então, a palavra está aí. E o que a gente precisa é abrir o nosso coração. E o Senhor nos promete bênçãos. Mais uma vez, relação de ganha-ganha. Esse que deixa, que abre o seu coração, esse dá muito fruto. Esse prospera. Então, essa prosperidade ainda é um presente que o Senhor nos dá. Além de estarmos em paz com o nosso Pai, fazendo a vontade de Deus, ainda Ele nos garante, nos promete essa prosperidade. Então, vamos assim clamar o Espírito Santo na manhã do dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. E vamos ao Evangelho de hoje, que está em Marcos 4, do 1 ao 20. Parábola do reino, o semeador. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo porque a terra não era profunda. Mas, assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que os cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus. Mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olharam sem
sem ver. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, e assim se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, as ilusões das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. E aqui é bem isso que a gente vê na nossa realidade, né? Desse modo, o que a gente vê aí, principalmente com esse advento da internet, o que acontece? As pessoas estão aí, rodando tela o dia inteiro, rodando Reels, colocando no YouTube, pode até colocar um vídeo, um padre, um pastor falando, mas o que o Senhor vem falar aqui quando o teu coração está fechado para o Senhor? Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E essa é a nossa grande realidade, é assim que está grande parte da população mundial, gente. Não é só o Brasil, o mundo está do jeito que está por conta disso. E a gente tem um número muito grande de cristãos. E por que o mundo continua desse jeito? Porque não adianta só estar lá dentro da igreja, você católico, evangélico, olhar sem ver, escutar sem compreender, sem que se converta, e assim lhe seja perdoado. Então, no dia de hoje, que a gente precisa pedir a Deus essa bondade, esse coração manso e humilde como o dele, que o Senhor aumente em nós a fé, que o Senhor nos dê a graça da conversão diária, para a gente abrir o nosso coração e entender a palavra de Deus. E o Senhor quer ver a tua dedicação, o Senhor precisa ver o teu esforço. Bom dia, Vinícius, seja muito bem-vindo. O Senhor precisa ver esse movimento que você está fazendo. Você precisa fazer a tua parte. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sem compreender direito, mesmo tropeçando, caindo, você precisa pedir a Deus essa fortaleza, que é um dom do Espírito Santo. Então, no dia de hoje, o Senhor fala que, poxa vida, vocês não entenderam? Caramba, mas como assim? Se vocês não entenderam essa, como que vocês vão entender as outras parábolas? Que dificuldade! E essa dificuldade dos apóstolos é uma dificuldade que a gente vê no dia de hoje também. Também é difícil pra gente. Porque o mundo e o inimigo, ele tenta roubar o nosso coração. Impedir que esse coração, que o meu coração, que o seu coração, seja essa terra fértil. Por isso que a gente vive uma constante batalha. Por isso que a gente leu o Apocalipse 12 ontem. Porque a gente não adianta você achar que você tá aí pegando teu carro, indo pro trabalho, que eu vou sair daqui a pouco e tô indo eu sozinha nessa estrada aí, eu nesse carro. Não. Tem uma briga espiritual acontecendo todo dia ao meu redor, ao teu redor. Que é pra perder a tua alma. Esses dias foi bem interessante um padre, eu escutando um padre falando que na UTI é o lugar onde a gente mais vê briga espiritual, é dentro de uma UTI. Porque ali naquele momento, na UTI, onde grande parte vai morrer, que ali é o último desejo. Se o inimigo ganhar a alma daquela pessoa naquele momento, está perdida para sempre. E ali é um ambiente de briga, de luta espiritual dentro de uma UTI, que falou que se quer ver luta espiritual, briga espiritual, vai para dentro de uma UTI. Porque ali é a briga entre céu e inferno, entre anjos e demônios. E isso a gente vive ao nosso redor todos os dias. Por isso que nós pedimos a proteção do nosso anjo da guarda todo dia. E para que, com isso, nosso coração vai sendo
amolecido, porque é aquilo que Jesus fala. Poxa, como que vocês não entendem, né? O semeador semeia a palavra. Alguns são esses que apenas ouvem, apenas escutou. Vem Satanás e tira a palavra dele semeada, já de cara. Então, né, mais uma vez, mostrando aqui, a gente tá em briga, em luta espiritual todo dia. Escutou a palavra de Deus, a gente tá aqui junto, rezando, lendo a palavra de Deus, buscando entender, e Satanás está aqui, está ao nosso redor, né? O Senhor já fala que Satanás urge ao nosso redor como um leão furioso. Então, assim, essa briga, a gente está sempre sendo tentado a todo momento. Por isso que nós invocamos sempre o nosso anjo da guarda, os nossos santos, para estarem sempre ao nosso redor nos protegendo, porque existe uma briga e nós precisamos dessa proteção do céu. Porque lembra, lá em Apocalipse 12, o demônio, Satanás, a antiga serpente, foi precipitado à terra. E o Senhor fala aqui, a pessoa escutou a palavra de Deus, vem Satanás e tira a palavra. Outros recebem a semente em lugar pedregoso. Quando ouvem, recebem com alegria. Fica até feliz. Vai lá na igreja, fica feliz, sai do culto, sai da missa, fica feliz, com alegria. Mas não tem raiz. São pessoas inconstantes. E assim, quando se levanta uma tribulação ou uma perseguição por conta da palavra, rapidinho tropeça. Se o negócio apertar, já vaza. Tropeça, cai. Então, são esses que são dos lugares pedregosos. No menor sinal de dificuldade, onde você é tentado, onde ali você tem que provar a sua fé, aí você cai, aí você tropeça. Então, é esse coração pedregoso. Ouve com alegria, mas não tem raiz em si. Pessoas inconstantes. E isso é uma briga. Essa é uma briga que você precisa, que eu preciso travar, para sermos constantes. Depois, outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, as ilusões das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam e a tornam infrutífera. Então, aqui são as que recebem entre os espinhos. As preocupações, o coração vai ficando todo tomado pelas preocupações mundanas, pela ilusão de riqueza, pela cobiça, né, querendo sempre mais, sufocam esse coração e tornam essa árvore, né, tornam esse coração infrutífero. E por fim, a terra boa são aqueles que recebem a semente, escutam a palavra, acolhem e dão fruto, 30, 60 e 100 por 1. São esses que buscam a conversão diária. E a esses sim dão fruto. E aí vem aquela outra passagem que o Senhor fala, quem muito já tem, mais será dado. Ao que pouco tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Porque precisa ter essa terra boa para você prosperar, essa terra boa para eu prosperar, que é o nosso coração, sensível, aberto à palavra de Deus. Bom dia, Ângela, que Deus te abençoe. Então, assim, a gente vê que nada é coincidência. Quantos você conhece que estão nessa situação? Quantos são esses que só ouvem a palavra de Deus, aí de repente o inimigo já vem, Satanás, tira a palavra deles? Outros aí, ou talvez você esteja nessa situação, quando ouve a palavra de Deus, fica até feliz, mas são pessoas inconstantes. E na hora que aperta, na hora de uma tribulação, na hora que você tem que mostrar a tua fé de verdade, na hora que tua fé é aprovada, você cambalia, cai, tropeça. Outros são aqueles que estão aí com o coração cheio de espinhos, os que escutam a palavra de Deus, mas aí vem o quê? Preocupação mundana, desejo de riqueza, cobiça, né? O desejo de querer sempre mais. Isso é o que toma o teu coração. O mundo, os desejos do mundo tomam o teu coração, as preocupações terrenas tomam o teu coração e a palavra de Deus já fica de lado de novo. E aí, bem pouquinho, como o Senhor já fala, né? Que o caminho é estreito. São raros os que passam pela porta estreita, o Senhor já avisa isso. São raros, está escrito raros. Aqueles que recebem a palavra, escutam, acolhem e dão bom fruto. E assim o Senhor promete a prosperidade, dão frutos, 30, 60, 100.
Então, que no dia de hoje, queridos e amados, bom dia, Ângela, muito obrigada, que Deus abençoe você. Vinícius, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e suas famílias. No dia de hoje, vamos pedir ao Senhor essa graça de um coração manso e humilde como o dele. Que o nosso coração esteja sempre buscando estar próximo do Senhor. Que os desejos, que as vontades terrenas, as preocupações terrenas, tanta coisa que o mundo nos oferece, quer nos iludir, nos ludibriar, tirar a nossa visão, que nada de desejo terreno possa nos fazer perder esse olhar de Jesus Cristo, que as nossas vistas estejam sempre focadas no olhar de Jesus Cristo, que o nosso coração esteja sempre desejoso pelo eterno, pelo coração de Jesus, pelo olhar doce de Jesus Cristo, que seja o nosso guia. E assim que o Senhor domine o nosso coração, que Ele encontre espaço em nosso coração para florescer. Que nós possamos, no dia de hoje, fazer de verdade uma faxina no nosso coração. Que a gente possa pedir a Deus a graça de tirar tudo que não vem dele, tudo que está em excesso, que impede do Senhor florescer e frutificar no nosso coração. Que no dia de hoje você possa ter e eu possa ter um coração renovado. Que o nosso maior desejo seja fazer a vontade de Deus. Como já dizia Santa Teresinha, minha vontade é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Que seja o teu maior desejo. E aqui a promessa é de dar muito fruto. E que assim seja na minha vida e na tua vida. Vamos clamar o nosso anjo da guarda para que, como o Senhor já fala que vem Satanás e quer nos roubar a palavra, que os nossos anjos da guarda estejam sempre ao nosso redor a nos proteger. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo no teu veneno. Amém. E que o Senhor te abençoe você, a sua vida. Bom dia, Maurício. Heloísa, bom dia, Heloísa, que Deus te abençoe. Bom dia, Ângela, que o Senhor nos guarde, nos proteja. E até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês, bom dia.